Nós, no ano passado, estávamos reunidos como grupo de liderança, os líderes de ministérios, e pensando quais eram os caminhos para a igreja para 2026. E um dos pontos mais importantes que veio ao nosso coração, e compartilhando isso com a liderança, foi o despertar do amor. Porque a gente muitas vezes vai vivendo e aquela primeira chama ao longo da caminhada vai se apagando. Então, em razão disso, nós conversamos como liderança e nós vamos caminhar esse ano inteiro falando a respeito de amor. Então, nós teremos várias séries de mensagem, cada uma num enfoque, cada uma numa dimensão, mas sempre trazendo a lembrança, essa preocupação de resgatar o amor no coração da igreja. Não é fácil 50 anos de casado, não é fácil 50 anos de igreja, porque a gente vive os relacionamentos, os desgastes, mas o que sustenta essa caminhada certamente é o amor. Então, ao longo desse ano, nós vamos tratar a respeito desse tema, que é o amor na vida da igreja. E o tema de hoje, do sermão de hoje, é tempo de voltar. De voltar ao primeiro amor. Essa é a palavra que nos abre o ano. É tempo de voltar. Mas antes eu queria lembrar, fazer uma ilustração aqui, interessante, que vai apontar muito daquilo que nós vamos falar nessa noite. Quem já comprou ou compra remédio pela internet? Levanta a mão aqui. Acho que muita gente acaba comprando. Agora, quem procura preço, não importando quem é o fabricante, Olha lá o preço genérico. A gente faz muito isso na nossa caminhada e eu faço isso também. Agora imagina a gente comprar um remédio sem princípio ativo. Princípio ativo é aquilo que faz o remédio funcionar. Muitas vezes a gente compra pela internet, ou compra aquele mais barato, a gente não conhece o laboratório que fabrica, e a gente começa a tomar o remédio conforme a receita médica. Então a gente segue direitinho a receita médica. Nós temos uma farmacêutica aqui e sabe direitinho, Tem que tomar o remédio de acordo com a receita, na quantidade certa, nos dias certos, no horário certo, pelo tempo certo. E a gente faz isso. E a gente vai fazendo isso, só que a gente não melhora. Muitas vezes isso acontece porque aquele remédio que a gente comprou não tem o princípio ativo que ele disse que tinha que ter. A gente compra um remédio que não é o remédio que vai fazer efeito. Muitas vezes numa dose menor do que deveria ser, ou que não tem o princípio ativo. Às vezes, de um laboratório para o outro, os dois laboratórios têm o mesmo princípio ativo, mas um acrescenta algo na fórmula melhor, o outro não. Nas vitaminas, a mesma coisa. Quem vai na academia e costuma comprar as creatinas da vida e assim por diante, a gente sabe que nesse mercado tem muita gente que vende os produtos, mas não vende com o princípio ativo. Inclusive a Anvisa caiu pesado em cima das empresas que vendem esses produtos utilizados por quem faz academia, justamente porque estavam vendendo produtos sem princípio ativo. E quando a gente olha essa questão do princípio ativo, é que a gente está tomando remédio direitinho, a gente está fazendo tudo direitinho, mas aquilo que era o mais importante, que fazia a doença ir embora, o que fazia a gente melhorar, não tem no medicamento. Na igreja, na vida espiritual, funciona da mesma forma, ou mais ou menos a gente pode olhar para isso. A gente muitas vezes faz tudo direitinho como deve ser, como manda a receita, como manda o figurino. A gente vem na igreja, a gente faz isso, faz aquilo outro, mas está faltando o princípio ativo
nesta atitude, né, nossa caminhada. E esse princípio ativo nós veremos que é o amor. A pergunta que nos chama a meditação no dia de hoje é: está faltando princípio ativo na nossa fé? Para isso eu convido a igreja a abrir a carta de Jesus a João, que é direcionada a todas as igrejas, lá em Apocalipse 2, versos de 1 a 7. Eu digo que é a carta de Jesus porque foi ele que mandou João escrever. Escreva as minhas palavras. Então é uma carta do Senhor Jesus para a sua igreja. Lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, verso de 1 a 7. Em reverência à palavra, vamos ficar de pé. E vamos lê-la. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouros. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Vocês têm perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, muitas vezes, Senhor, a tua carta, Senhor, em Apocalipse traz muitas vezes ansiedade ao coração da igreja, dúvida, Senhor. Que o Senhor, através do teu Espírito, Senhor, possa falar aos nossos corações e nos trazer, meu Pai, esperança, Senhor, para que a gente termine a nossa boa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, a igreja que foi plantada por Paulo há muito tempo atrás. E se a gente olhar toda a história de Éfeso, a gente vai ver como essa igreja cresceu. E ela não estava plantada num lugar comum, mas ela estava plantada na metrópole, nas metrópoles, como uma metrópole da Ásia. Era uma grande igreja, como se fosse uma das maiores cidades do Brasil, a cidade de Campinas, né? Relevante no cenário nacional, e lá uma grande cidade. E ela foi marcada, o crescimento dela, por um ensino sólido, conversões profundas e a luta contra a idolatria e o ocultismo. A igreja se firmou desde o começo, através da vida de Paulo. A igreja não ficou parada no tempo. A igreja de Éfeso foi uma igreja que cresceu bastante, amadureceu na sua caminhada. Ela começou com Paulo, recebeu Timóteo. As tradições bíblicas dizem que até João foi um dos pastores dessa igreja. Era uma igreja organizada, uma igreja teologicamente consistente,
perseverante, vigilante. Era ativa, resiliente e também respeitada. Tudo isso na sua caminhada. Porém, tinha uma coisa que veio corroendo a vida dela. O que aconteceu? Ao longo de toda a sua caminhada, da sua história, ela foi abandonando o seu primeiro amor. Esse é um desafio grande para nós. E a história dessa igreja nos ensina muito hoje. Porque assim como Éfeso teve uma história de plantação, maturidade, nós também temos uma história muito grande desde a época da plantação debaixo de uma árvore. Como também nós passamos por um período de maturidade e hoje já alcançamos 50 anos de idade. Não é uma igrejinha que está começando agora, foi plantada, mas ela tem uma história. Grandes pastores passaram por aqui. Pastores que hoje são importantes no presbitério. O Wellington, por exemplo, hoje ele é secretário executivo do presbitério da nossa Igreja Nacional. Ele é vice-presidente, foi vice-presidente do nosso presbitério. Calvino hoje, grande homem, e está hoje plantando uma igreja lá em Roraima. E quando a gente olha para a vida dessas pessoas e tantos outros que passaram por aqui, trouxeram à nossa igreja maturidade. Mas será que, de fato, a gente mantém o nosso coração aquecido e nosso amor vivo dentro de nós? A carta nos ensina que o maior risco é perder. Não é perder a falta de agir, não é deixar de fazer, mas fazer com o motivo errado. E o primeiro ponto que essa carta nos traz é que na nossa história a gente não caminha sozinho. A história da igreja não foi construída pela sua própria mão, pelos seus próprios motivos, conceitos ou as suas direções. O Senhor Jesus tem o controle da igreja em suas mãos. Jesus não abandona nenhum de nós. A nossa caminhada não é feita sozinha no deserto, mas o Senhor Jesus está presente, cuidando de cada um de nós. Por isso que lá no verso 1, João escreve assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita a igreja, os 7 candelabros, as 7 estrelas. Jesus não perde, não descuida, não deixa a igreja seguir ao seu próprio acaso. É Ele que nos conduz. Agora, o principal aqui na vida da igreja de Éfeso é que mesmo Jesus estando presente na vida dela, ela acabou se deixando contaminar e deixando o seu amor, melhor, se contaminar não, deixou o seu amor se perder pelo caminho. Talvez ela tenha querido, ou quisto, não sei como fala, seguir os seus métodos, segundo as novidades da época, né? Um método para deixar a igreja crescer, método de evangelismo, método de crescimento financeiro, método de recuperação de jovens, seus métodos. Talvez ela tenha se perdido nas suas estruturas, né? Secretaria de adultos, secretaria de jovens, secretaria disso, daquilo, primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, e aí uma treliça enorme. E nada de videira. Quem participou do curso Treliça e Videira sabe. Muita estrutura organizacional e pouca vida espiritual. Talvez tenha sido isso. Talvez tenha se perdido na sua performance. Todas essas coisas trouxeram dificuldade à caminhada de Éfeso.
Talvez o grande erro das comunidades de fé ou das igrejas é pensar que possa enfrentar a caminhada no deserto sozinhas, achando que na força do seu braço a gente vai conseguir resolver os problemas. E talvez para cada pastor que chegue, para cada pastor que vai, em qualquer igreja, recebe um novo desafio. Agora você tem que fazer a igreja crescer. Pelos seus métodos, pela sua experiência, por tudo isso, e a gente acaba deixando de lado e esquecendo que quem está no controle, quem faz a igreja caminhar no deserto e permanecer viva é o próprio Senhor Jesus. No último culto a gente viu isso, que durante a caminhada do deserto o Senhor sustentava a igreja com cordonizes, com o maná, com a coluna de fogo, com as nuvens. E durante o deserto, ainda que viessem as dificuldades, o Senhor, Deus, estava lá, dando a provisão diária. Se existimos hoje, é porque Jesus nos mantém na sua mão direita. E precisamos reconhecer isso. Somos igreja de Jesus Cristo. Não somos um ajuntamento de pessoas, somos cristãos verdadeiros que seguem ao Senhor Jesus. Mas devemos estar atentos também ao que agrada a Deus. Esse é um outro ponto importante. Será que a gente sabe o que agrada a Deus? Jesus dá umas dicas aqui importantes. Ele começa a dizer que conhece as obras, então ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que a igreja se esforça, então a primeira coisa que agrada a Deus é a igreja se esforçar para praticar boas obras. Ser perseverante também é um ponto importante. Não suportar homens maus ou não deixar se corromper. E pôs à prova aqueles que não são apóstolos. Ou seja, não se esmorece e mantém firme na caminhada. Por isso, a igreja de Éfeso era uma igreja madura, porque ela fazia tudo isso que agradava a Deus, que agradava a Jesus, ela fazia. Ela não andava perdida ou descaminhada. Ela era sólida, ativa, respeitada, tinha bom testemunho. Tudo isso ela fazia, cumpria o seu papel de forma diligente. Mas será que o Senhor Jesus tem se agradado de nós também, na nossa caminhada? A gente precisa parar para refletir. Olha para a igreja de Éfeso e será que nós temos feito aquilo que Jesus se agrada? Então, primeira coisa, a gente pratica boas obras? Pastor, o que são boas obras? Dar gorjeta? Caridade aos pobres? O que são boas obras? Nada mais do que a prática fiel do Evangelho no cotidiano. É viver o Evangelho de forma visível. Aquele que não vive o Evangelho de forma visível não está fazendo boas obras. Aqui, boas obras não é dar dízimo, dar oferta, que nem diz a teologia da prosperidade. Também não é somente a ação social, como diz a teologia da libertação, que foi muito forte no século passado, a gente já pode falar assim, né? Quantas coisas mudam. O que são boas obras hoje é viver de fato aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, amando a Deus, amando ao próximo e praticando aquilo que Ele nos ensinou. E a gente vai ver mais adiante. A igreja de Filipe tem se esforçado? Se esforçar é outra coisa que agrada a Deus. Se esforçar no sentido de ser diligente, não procurando o caminho mais fácil para a igreja, mas procurando o caminho que deve ser seguido, com sacrifício, com dedicação, com renúncia de vontade. Será que nós temos renunciado
a nossa vontade em favor da igreja de Jesus Cristo? Aqui eu não falo sobre a organização social, a organização jurídica da igreja. Não é sobre a denominação. Eu digo, será que nós estamos se esforçando no sentido de agir como igreja nesse mundo? Esse é um ponto importante que agrada a Deus. Pastor, nós temos agido, nós temos nos esforçado. São 50 anos que a gente não pode jogar fora. 50 anos testificam isso, essa perseverança. Você acha que se nós não tivéssemos resistido durante 50 anos, nós estaríamos aqui hoje? Certamente que não. Teria aberto uma porta, teria fechado. Ou nós não estaríamos mais pregando a palavra de Deus. Mas o que a gente olha é que nessa caminhada, mesmo diante das dificuldades, nós temos testemunho para dar. São 50 anos de quem vem aqui e sabe que aqui é uma igreja séria, aqui é a igreja do Senhor. E também, não menos importante, a palavra de Deus tem sido a nossa prática de fé. Será que um caminho fácil seria buscar as pregações coaching? Ou fazer as promessas para enganar a fé? Ou seguir outros caminhos como práticas de show aqui? Colocar uns globos, um telão, fundo preto, música boa, contratar um músico e a gente fazer grandes shows? Será que seria isso? Não. Nós temos mantido firme a pregação e a vida no Evangelho. Tudo isso que agrada ao Senhor Jesus. Agora pense bem, isso é para cada um de nós. Será que eu, no meu particular, como igreja, tenho agido dessa forma? Isso nasce no mais profundo e íntimo do meu coração ou é só uma prática religiosa? Lembre-se, não dá para enganar Jesus. Jesus conhece o nosso coração, lá no íntimo, o porquê que nós estamos fazendo essas coisas. Por isso, o nosso agir deve ir além do que é bom, deve nascer do amor. Olha só o que diz o versículo 4. Tenho, porém, contra você, igreja, o seguinte: você faz tudo o que você está fazendo, vai ganhar estrelinha na sua lição de casa, mas você não faz isso com amor verdadeiro. Você faz como a sua prática rotineira religiosa, mas não como expressão do amor. E aqui está o centro dessa carta e o principal objetivo nosso como caminhada, como igreja. É olhar para a nossa vida e fazer uma pergunta: será que a nossa vida religiosa, será que a nossa comunhão como igreja, a nossa prática religiosa, ela tem nascido desse amor a Jesus Cristo? Ou ela tem sido apenas uma expressão religiosa da nossa vida? A igreja de Éfeso começou com uma estratégia apaixonada, testemunho vibrante, relevância teológica e missionária, tudo isso. Mas ela reduziu a sua fé apenas a uma expressão religiosa, sem a motivação do amor. E isso Jesus pega pesado para aquela igreja. Imagina, depois de tantos anos, tomar um puxão de orelha. Eu sei que você arrumou a sua cama direitinho. Quem tem filho adolescente aqui, ou pequeno, né? Adolescente já, porque pequeno não arruma a cama. Você arruma a cama lá, aí ele vai arrumar a cama. Fez com amor? Não, fez por obrigação, por outra coisa. Mas ir lá, preparar. Quantas vezes a gente vai fazer o almoço em casa e a gente faz o almoço com aquela vontade, com aquele amor, a comida fica saborosa. Ou quando a gente está cansado, vai fazer o almoço, vai, faz o almoço, porque tem que fazer. Agora não vibra, não traz esse amor. É isso que o Senhor Jesus está falando.
Vocês devem praticar tudo o que vocês estão praticando, mas não podem esquecer que o fundamental nisso é o amor. É o amor, a resposta amorosa a mim, que sou o Senhor da igreja. E olhando para isso, nós vamos trabalhar em algumas trilhas, alguns caminhos que nos levarão a despertar esse amor em 2026. O primeiro é resgatar o verdadeiro amor a Deus. Talvez você possa falar, pastor, não estou entendendo, eu amo a Deus de todo o meu coração, eu entrego a minha vida, mas será que nós temos tido uma prática devocional que expressa isso, que representa? Ou esse amor a Deus é algo só íntimo no coração e que não se traduz numa vida prática? Porque o mais importante não é a prática em si mesmo. Se eu leio a Bíblia só por ler, não faz sentido. Se eu faço jejum só porque o pastor e o ministério de oração diz que vai ter, eu faço, não faz sentido. Se eu oro só por uma questão pública ou burocrática, não faz sentido. Mas a falta de oração, a falta de meditação, a falta de leitura bíblica não faz com que nos tornemos humildes. Não remove o nosso orgulho. E, portanto, não nos leva mais próximo de Deus. Então, o caminho de buscar o verdadeiro amor a Deus é o caminho da santificação, que é se aproximar mais de Deus, buscar mais intimidade com Deus. Não porque é um programa da igreja, mas porque eu passo a sentir necessidade e falta. Quando eu estou longe da minha esposa, eu sinto falta dela aqui. Isso, esse sentir falta, é justamente esse amor se manifestando. Agora, se eu não dou mais bola, então cadê o amor? É importante para nós despertar de novo esse amor. Se nós, de fato, abandonamos o nosso caminho de santificação, de buscar amadurecimento, significa que o nosso primeiro amor em relação a Deus foi se esfriando. A segunda trilha a seguir é o caminho, a segunda trilha a seguir é amar a obra de Deus. Como posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo a sua obra? Como eu posso dizer que eu amo a Deus, que o meu amor está vivo, avivado, se eu não me engajo na obra de Deus? Se o Senhor chamou trabalhadores para a obra, aquele que verdadeiramente ama a obra, ele se engaja nessa obra. E é isso que nós vamos procurar despertar. Não um participo de vez em quando, se der eu vou. Não, mas eu quero fazer parte da construção desse reino. Eu quero fazer parte porque eu acho importante a caminhada da igreja. De forma constante, firme, dando valor a isso. A gente tem várias frentes de trabalho na igreja. A gente tem, eu não vou nem falar aqui, citar todos, senão vai ficar faltando, né? Mas tem muitos trabalhos que a gente pode fazer. Trabalhos na ação social, trabalhos no evangelismo, trabalho no discipulado, trabalho em todos os sentidos. O que precisa é cada um de nós se engajar na obra de Deus. Outra trilha a seguir é amar a Jesus. Pastor, aí é demais. Eu amo a Jesus. Sim. Quem me ama cumpre os meus mandamentos. E o que ele diz? Ide, fazei discípulos. Pastor, mas isso não era só um convite? Não. Jesus chama. Venha fazer discípulos. Nós precisamos viver nesse caminho, investindo o nosso tempo, as nossas energias, no caminho tanto evangelístico como de discipulado. Porque Jesus diz, ide, proclamai o evangelho. Então a gente não precisa ser pastor, a gente precisa proclamar a palavra. Batizando.
Batizando significa levar a pessoa ao arrependimento. Então ele está falando daqueles que ainda não conheceram ao Senhor Jesus. E ele também fala ensinando, discipulado. Então quando eu amo a Jesus, eu não só evangelizo, como eu também discipulo. Se o Senhor me chamou para ser líder de um pequeno grupo, ou participar de um pequeno grupo, eu vou caminhar com esse pequeno grupo, vou me engajar nesse pequeno grupo. Se o meu chamado foi para proclamar o evangelho àqueles que não conhecem a Deus, através do evangelismo, eu me coloco à disposição. O que eu não posso fazer, que desagrada ao Senhor Jesus, é não fazer nada, não se encaixar dentro daqueles compromissos que a igreja tem. O último caminho é amar ao outro. Tudo isso nós vamos visitar durante o ano. E o amar ao outro não é também da boca para fora. Eu te amo, minha irmã. Não é só assim. O eu te amo é estender a mão quando você estiver com dificuldade. Sabe aquele irmão que você não está vendo hoje, que talvez ele esteja passando por dificuldade? Você já ligou para ele e falou: meu irmão, você está bem? Você precisa de alguma coisa? Sabe aquela irmã que teve um problema, bateu o carro dela e, puxa vida, ela estava sem recurso nenhum para arrumar o carro dela, e você falou: minha irmã, você precisa de ajuda? Eu tenho como te ajudar com um tijolinho, talvez com uma cesta básica, talvez aquele que esteja sozinho. Acolhimento, ser uma igreja acolhedora, uma igreja que ama o outro, que cuida do outro, é quando ela está passando triste, enfrentando as suas dificuldades, não é virar as costas para ela, mas é ir lá, dar o ombro, para que a pessoa possa se apoiar nessas caminhadas. Isso é despertar o amor. E nós vamos caminhar nesses 4 caminhos. Retomar o amor a Deus verdadeiramente, amar a sua obra, seguir os mandamentos de Jesus e cuidar do outro. O convite diante de nós é claro: trocar a rotina religiosa pelo amor, a eficiência pela paixão e colocar Cristo novamente no centro de nossas vidas, não como pano de fundo, mas como razão de tudo que a gente é e do que a gente faz. Para isso, o que a gente precisa? Se arrepender. Arrependa-se, ainda dá tempo. Olha que Jesus fala: lembra aonde você errou? Lembra quando você deixou o amor de lado na sua prática religiosa, na sua vida? Lembra? E arrependa-se, volta à prática verdadeira do amor na sua vida. Jesus quer que a gente olhe e veja onde que a gente errou. Eu não posso apontar para a vida de nenhum de vocês, só para a minha, aonde que vocês possam ter errado. Isso é uma autoanálise, isso é consciência. Isso é você olhar para a sua vida e olhar aonde que eu deixei de praticar a minha vida sem a centralidade de Jesus. Em que momento que isso aconteceu? E aí naquele momento, na hora que isso vier à sua mente, se você orar, vem à sua mente, aí você fala: Senhor, eu me arrependo e eu quero voltar à prática do verdadeiro amor. E quando ele fala voltar ao primeiro amor, o que mais vem à nossa mente, o que que é? É o amor daquela época da minha conversão, que é o primeiro amor. Mas não é só isso. Primeiro traz o sentido de primazia, de mais importante. O que Éfeso aconteceu foi que não é que eles perderam o fervor do início, é porque eles tiraram o amor principal, que é Jesus, da vida da caminhada deles. E talvez a gente vai deixando de lado Jesus como pano de fundo na nossa caminhada. E Jesus diz: não, retome na vida de você, na sua caminhada, a mim como o seu primeiro amor, como primazia
na sua vida. Quando a igreja se recusa a se arrepender, tem alguns pontos importantes que a igreja perde na sua caminhada. E a primeira coisa que a igreja perde quando ela não se arrepende e ela se afasta do amor de Deus, é que ela perde a autoridade espiritual. E eu digo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho visto muitas igrejas passando por dificuldade porque abandonaram o primeiro amor. E isso é um problema sério, porque ela já não expressa mais a presença viva de Cristo. Ela perde a autoridade que o Senhor deu a ela. A segunda perda que a gente tem na caminhada é da clareza de testemunho. Quando a gente perde esse amor como centro em Jesus Cristo, a gente já não consegue mais testemunhá-lo para os outros, porque a nossa vida não reflete quem Ele é. E essa é uma perda significativa, porque a gente passa a ser uma luz que não brilha, um sal que não salga. E a última coisa que a gente perde, a gente deixa de dar frutos no mundo. A gente deixa de gerar filhos na fé. E uma coisa que me incomoda muito é quando a gente abre um ano, fecha um ano, quantas pessoas se converteram através das nossas vidas? Quantos filhos nós geramos na fé nessa caminhada? Quando a gente pega o saldo, a gente fica preocupado. Porque é através do nosso testemunho, da nossa vida, que as pessoas enxergam e elas veem o reino de Deus. Porque nós somos luz no meio dela. Nesse processo todo, o culto perde sua essência de adoração e passa a ser nada mais do que algo agradável aos homens. A gente não vem na igreja para assistir a banda de louvor, a gente não vem na igreja para assistir um pregador, eloquente. A gente vem aqui para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Quando a gente começa a perder esse primeiro amor, o culto deixa de fazer sentido para nós. O amor ao próximo deixa de ser expressão de cuidado genuíno. Eu dou porque eu cumpro o meu papel social. Eu não faço porque eu amo. Eu faço porque senão o irmão não vai ver. E eu quero que ele veja. Mas eu não faço porque eu amo. Tudo isso parece assumir contornos ideológicos em vez de representar o verdadeiro amor. Arrependa-se, volta à prática das primeiras obras. E eu digo para vocês, abra o seu coração. Essa mensagem é para você. O último versículo que a gente leu, Quem tem ouvidos, ouça. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Jesus quer que você responda de forma concreta, não apenas como um desejo escondido no fundo do coração. A palavra de Deus tem que te confrontar, te corrigir, transformar a sua mente e a sua atitude, o seu coração. Essa mensagem do Senhor Jesus não é um lembrete, um convite educado, mas ele é um chamado urgente à obediência. Está diante de nós. Se arrepender e colocar Jesus de novo no centro da nossa vida, ou ter o nosso candelabro removido. Eu escolho por me arrepender, por olhar aonde eu errei e falar: Senhor Jesus, me perdoa, eu quero começar de novo, eu quero consertar aquilo que está errado na minha vida. E eu quero convidar você agora, nesse momento, nesse primeiro culto do ano, de fazer essa oração aí no seu lugar, de olhos fechados.
Fale sinceramente com Deus. Arrependa-se. Fala para Ele: Senhor, eu não quero mais viver do jeito que eu vinha vivendo. Fale comigo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos chamar a atenção, meu Pai. Porque quando o Senhor nos chama a atenção, meu Pai, nos repreende, o Senhor demonstra o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos tem como filhos amados. Mas eu sei também, Senhor, que não é fácil, Senhor. Reconheço que não é fácil abandonar aquilo que me agrada para seguir o Senhor. Quantos pais foram chamados, Senhor, e a vida os afastou e levou adiante. Mas, Senhor, eu sei que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ajuda nesse momento. É Ele que intercede por nós junto de Jesus a Ti. É Ele que nos fortalece, que nos ensina. É Ele que toca o nosso coração. Por isso eu peço a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa passar neste momento no coração e na mente de cada um de nós, meu Pai. E se mostrar presente, dizendo: eu estou aqui, é possível. Então, Pai, desperta o coração da Tua igreja. Senhor, que haja arrependimento, Pai, nessa noite. Que haja, Senhor, uma mudança de vida, Senhor, a partir de agora. Que a razão das nossas atitudes, dos nossos atos, a razão da nossa vida, meu Pai, possa mudar a partir de hoje. Nos ajuda, Senhor. Aquece nosso coração nesse ano de 2026. Nos transforma, Senhor, numa igreja verdadeiramente amorosa, para que cada um de nós possa provar de viver a plenitude do Teu reino e na eternidade, Senhor, poder provar da árvore da vida. Oramos a Ti, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus.